vamos lá, entre as tendências embasadas em pedagogias do movimento que correlacionam alguns fatores que vão intercalar aos campos de treinamento, ok? Isso traz uma lógica muito ampla entre essas visões que intercalam, ok? Quando falamos sobre treinamento, falamos de aspectos médicos, militares e outras teoriceias que eu falei entre os campos dialógicos, diálogos diários. A educação física, ela nos traz um princípio, um campo de um ser social aonde estar inserido. E aonde estar pode haver conflitos que possam almejar questões navais e etc. O nosso habitat tem ideias, o nosso habitat tem conjuntos simbólicos, o nosso habitat nos traz fatores importantes entre a totalidade social e os seus fragmentos e complexidade, como sempre eu digo. Essa complexidade vai nos trazer fatores importantes entre a educação física, uma colocação entre a teoria e a prática, ou seja, entre fatos importantes. Ok? É lógico, quando falamos da Platão, a República ou Aristóteles, lembramos da caverna, como eu falei, sobre pontos importantes. Mas o que eu quero falar do Manuel Sérgio sobre motricidade humana e educação física, em 1976 também, nos traz um panorama entre o desporto e a democracia. Em democracia. Na democracia, ela nos traz complexidade, a democracia. Porque na democracia pode haver conflitos. Em democracia, ou seja, em ou na democracia, em movimento. E na situação que ocorre da democracia, é onde a situação no jogo, propriamente dito, ou desporto. Sabemos que ele já foi atleta, corredor, atleta, não sei, mas ele foi treinador de alguns times aí. Que nos traz fatos importantes entre o homem novo e o Estado novo. Como eu já falei sobre a história sendo general ou generalista. Generalista, não generalizado. Ok? Nos traz, não podemos ser generalizados, não podemos generalizar a própria educação física como generalista, majoritária. Ok? Temos cunhos intelectuais entre campos políticos hegemônicos, nos traz respaldo desde a história entre as revoluções. Isso nos traz um paradoxo importante entre instrumentos. A nossa função entre cada setor nos meios cientistas nos traz maneiras importantes de estar dialogando. Estava há tempo agora fazendo um playback, treinando, ok? Treinamento nos traz uma consciência entre a nossa raça brasileira e essa mistura entre treinos sueco, francês, alemão, ou seja, essas rotulagens que traz uma reciclagem de várias abordagens. Nós vamos reciclando abordagens exteriores que são exportadas para cá e vamos trazendo vários estilos que foram imigrantes, idiomas. Nos traz um campo de economia que vai desalienar as questões em tabus ligados a treinamento, a suplementos, aos campos substratos e outros fatores importantes. Ok? Então, é lógico, quando começamos a falar sobre o Brasil, o povo brasileiro, nos meios legitimados, desde a gema, desde a terra capixaba, os proprietários, os campos elitistas, o nacionalismo, os meios pátrios e sócios, nos traz no Brasil um campo urgente, não é um Brasil urgente, mas no Brasil um Estado que nos traz um bojo
de um estado novo. Aonde é novo, há uma criatividade. Aonde é novo, nos traz um cunho de novidades a cada dia. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa representação de mundo direcionado a essas questões que correlacionam ao nosso orgulho ou às fontes patriarcais ligadas à bandeira? Pois bem, como eu já falo, na década de 1920, o Brasil teve um grande dilema ligado também ao campo militar e também treinamento, mas houve um destaque muito grande ligado ao quê? À pedagogia geral, ok? Nos traz fatores importantes, porque a maioria das vezes, quantas vezes já falaram comigo, você não é professor de educação física, você não é professor ainda, somente pode estar nos seus aposentos, por que você não dá um jeito? Soluciona, você não busca meios emergentes, porque eu já tive que usar algumas roupas ligadas a primeiros socorros, campos de emergências, treinamento, nos traz uma preocupação, uma cobrança muito grande, denominada os campos econômicos. Qual é a literatura melhor? Ok? Fatores autoritaristas, porque autoritarismo e autoridade, isso nos traz diferença, esses fatos, entre como o Sport TV, a tática e as questões culturais. Tática e cultura. Onde tem tática, tem que ter técnica. A técnica tem que ter criatividade. E a criatividade nos traz essas maneiras que possam ser progressivos ou improgressivos, progressos diante de ordens dilatadas na nossa nacionalidade. Pois bem, entre vários livros que eu coloquei, nos traz várias emendas ligadas à Constituição e à motricidade humana. Hoje eu estava treinando ali, livre, só treinando, só o básico, alguns exercícios básicos para principiantes, tem filosofia para principiantes, fisiologia para principiantes, nos traz uma motricidade muito aquém, que nos traz um relevo importante entre essas questões que ocorrem, beleza? Pois bem, então quando nós integramos as questões de 1920, e como eu falei sobre vários livros que eu cataloguei, os traz destaque, é lógico, Estados Unidos como um de ponta, um país, e outros países como modalidades, os campos de trechos e caminhos olímpicos. Qual é a forma, a maneira de nós colocarmos esse campo de tema hoje? É a motricidade patrimonial. A motricidade patrimonial é o patrimônio onde nós estamos, que é a nossa casa, é o patrimônio onde nós estamos, que é a nossa própria vida, o patrimônio onde nós estamos, que podemos inserir movimentos ligados ao gancho, ou seja, algo profundo, um gancho profundo, cruzado, gancho, são movimentos que nos traz alongamentos, relaxamentos, ok? Nos traz fatores importantes. Por exemplo, eu estou aqui, ok? Eu faço um movimento assim, aqui, ok? Agora eu filho para esse lado, São movimentos que parecem algo, nos traz um relaxamento, mas é um renovo muito grande, ok? Alongarmos, fazemos vários movimentos que possam retratar a nossa vida. Então, nessa retrospectiva entre algo desprezível e indispensável, o movimento ele é desprezível para alguns ou indispensável? É indispensável, pode ser a pessoa intelectual que for, entre os braços, muitas vezes não gosta muito de treinar, mas é indispensável o movimento. Qualquer ciclo que relacionam a defesa, a tática, a questões de cabeçadas, movimentos que ocorrem no futebol, esporte coletivo, geometria, ok? Pula, movimentos que possam alongar a cada dia, ok? Nos traz maneiras e manejos na pedagogia esportiva e o campo esportivo pedagógico.